Considerando a técnica de teste funcional, um de seus critérios é o particionamento em classes de equivalência e as ideias gerais desse critério a gente vai verificar nesse vídeo. Tá? Então, de forma geral, todos os critérios da técnica de teste funcional, eles são baseados na especificação do produto testado e não na implementação em si, tá? Inclusive considerando o particionamento em classes de equivalência, tá certo? Então, supondo um domínio muito grande, né, o teste exaustivo é bastante complicado, né, considerando domínios de entrada infinitos ou muito grandes nesse contexto. Então, o que o critério particionamento em classe de equivalência ele faz? Ele divide, né, o domínio de entrada em classes de equivalência, que a gente pode considerar como sendo subconjuntos. Então, aqui a gente tem exemplificado. São subconjuntos do domínio, tá? E aí, de acordo com a especificação do programa, esses subconjuntos eles são definidos, né? E podem ser tratados da mesma maneira, ou seja, considerando que eu tenho esses subconjuntos, ou seja, essas classes de equivalência, qualquer elemento que eu pegar, né, deveria representar aquele subconjunto do qual ele faz parte. E aí esse elemento, né, ele na verdade um dado de teste que vai compor um caso de teste que será submetido ao sistema que está sendo testado. Tá? Então aqui a gente tem uma visão geral da aplicação do critério particionamento em classe de equivalência. Então basicamente a partir da especificação do software a gente precisa identificar as classes de equivalência, os subconjuntos, né? E aí, para ajudar na identificação, é importante a gente verificar a especificação do software que está sendo testado e tentar identificar coisas do tipo, por exemplo, intervalo, conjunto e palavras similares. Tá? Também é importante verificar as diretrizes para definir as classes que a gente vai abordar na sequência. E se elementos de uma mesma classe estiverem sendo tratados de forma diferente, né, se você perceber isso, então é importante dividir em classes menores ainda. Tá? E também é importante definir classes válidas e classes inválidas. Né? Então, considerando isso, o próximo passo é o quê? Gerar os casos de teste, né, selecionando um elemento de cada classe. Então, identificadas as classes, escolhe de forma arbitrária, nesse primeiro momento, cada elemento, né, elementos de cada classe de equivalência, de cada subconjunto, e os casos de teste são então definidos considerando classes válidas e inválidas. Então vamos verificar um exemplo. Tá? Antes de verificar o exemplo, as diretrizes que precisam ser seguidas para definir as classes, né, a gente precisa identificar. Então, se a condição de entrada especifica um intervalo, por exemplo, digite um número entre 1 e 10, por exemplo. Então, define-se uma classe válida, ou seja, um número entre 1 e 10, né, e duas classes inválidas. Por exemplo, o 11 e o 12, né, números acima ou números anteriores. Tá? Se a condição especifica uma quantidade, por exemplo, digite 2 números apenas. Então, define-se uma classe válida, ou seja, apenas 2 números digitados, e duas classes inválidas, por exemplo, um número digitado ou nenhum número digitado, ou 3 números digitados, 4 números digitados, tá? Então a ideia é bem simples, né? E se a condição especifica conjuntos determinados de valores, né? Tá aqui um exemplo relacionado com a tabela do imposto de renda. São classes, né? São conjuntos específicos, né? Então define-se uma classe válida para cada conjunto desses, né? E uma classe inválida geral com outro valor qualquer. Agora, se a condição de entrada especifica deve ser assim, deve ser dessa forma, ou seja, uma coisa bastante objetiva, então define-se uma classe válida, né? Exemplo, ó, identificador deve iniciar com uma letra. Então, uma classe válida é o quê? Um identificador iniciando com uma letra. Uma classe inválida é um identificador que não inicia com uma letra, que inicia com um número, por exemplo. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, para a gente verificar a aplicação do critério. A especificação do programa Identifier ou identificador é a seguinte: o programa deve determinar se o identificador é válido ou não. O identificador válido deve começar com uma letra e conter apenas letras ou dígitos. Além disso, deve ter no mínimo um caractere e no máximo 6 caracteres.
Tá? Então, considerando as diretrizes que foram apresentadas anteriormente, o que a gente pode identificar aqui? A gente pode identificar algumas variáveis de entrada. Por exemplo, o comprimento, né, que precisa ser no mínimo 1 e no máximo 6 caracteres. Então, está aqui. Né, T está simbolizando a variável comprimento, tem que ser maior ou igual a 1, e menor ou igual a 6. Tá? Então, essa seria a minha primeira classe de equivalência, válida. Né? Agora, considerando a diretriz para quantidade, eu preciso definir o quê? Duas classes inválidas. Né? Então, a gente tem aqui um número, um comprimento, né, menor do que 1, por exemplo, 0, e um comprimento maior do que 6, por exemplo, 7. Tá? Outra coisa que dá para a gente identificar aqui é que tem que iniciar com uma letra. Né? Então, eu vou chamar isso de I, variável I. Né? Então, uma classe válida seria sim, inicia com uma letra, né? E uma classe inválida seria não inicia com uma letra. Um exemplo que não inicia com uma letra. Por fim, o que mais que a gente tem aqui? Deve conter apenas letras ou dígitos. Né? Então, essa variável de entrada poderia ser chamada de C, por exemplo. Então, uma classe válida seria sim, um valor que contém só letras ou dígitos, né? E não contém outros caracteres que não sejam letras ou dígitos. Né? Então, no segundo passo, a gente define, considerando as classes de equivalência, né, identificadas, a gente pode definir os casos de teste. Então, aqui tem um conjunto de casos de teste. Né? Lembrando que o caso de teste é um par, né, de entrada, saída esperada. Tá? Então, a gente tem aqui esse caso de teste, A5, por exemplo. Ele satisfaz a classe de equivalência válida 1, né, porque está dentro do intervalo entre 1 e 6 caracteres, ele inicia com uma letra e ele só contém letras ou dígitos. Então, esse caso de teste pode ser usado para verificar todas essas classes que a gente definiu, essas classes válidas que a gente definiu anteriormente, tá, para exercitá-las. Esse caso de teste aqui, observa que ele está passando nada, né? E qual que é a resposta esperada? Inválido. Por quê? Porque aqui diz que o seguinte, olha, se o comprimento for menor do que 1, a classe é inválida. Né? Então, a gente está exercitando essa classe aqui. Um outro caso de teste, a gente tem esse valor, né? Então, olha só, ele é maior do que 7, o comprimento é maior do que 7, então a gente está exercitando a classe de equivalência inválida 3, né? Além disso, ele não inicia com letra, né? Então, o resultado desses aqui é o quê? Inválido. Né? Por último, o que a gente tem? A gente está exercitando a classe de equivalência 7. Por quê? Porque não contém, quer dizer, contém caracteres diferentes de letras e de dígitos, que no caso aqui é esse asterisco. Tá? Então, de forma geral, né, resumindo o critério de particionamento em classe de equivalência, o que a gente tem? É um critério da técnica de teste funcional, tá? Requer a especificação do produto para derivar os casos de teste, ou seja, não requer a implementação em si. Né? É útil para aplicações cujas variáveis de entrada são facilmente identificadas considerando a especificação. Observa que esse critério reduz o domínio de entrada a um tamanho mais adequado para a atividade de teste. Né? As classes podem ser definidas a partir de diretrizes, considerando as condições de entrada, e a gente identificou algumas. Né? Então, por exemplo, se a condição de entrada for um intervalo de valores, a gente precisa especificar uma classe válida e duas inválidas. Se a condição de entrada for uma quantidade, a gente precisa especificar uma classe válida e duas inválidas. Se a condição de entrada for um conjunto de valores específicos, a gente determina uma classe válida para cada conjunto e uma inválida. Tá? E se a condição de entrada especificar algo exato, né, por exemplo, deve ser assim, deve ser dessa forma, então a gente especifica uma classe válida e uma classe inválida. Tá? Então, como dicas de próximos passos na sua aprendizagem, eu deixo para você tentar resolver outros casos, né, relacionados com esse critério, aplicar a técnica de teste funcional considerando um contexto real, tá certo? E compreender outros critérios da técnica de teste funcional.